Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Polilógica. Hoje, recebendo para aquele papo, para aquela resenha, o presidente do nosso Legislativo de Itajaí, Fernando Pegorini. Seja muito bem-vindo, Fernando. Jean, é sempre um prazer, né, estar aqui, ter um papo inteligente, né, como sempre aqui, nossos amigos aqui do Polilógica, e vamos falar de assuntos pertinentes aí da nossa Itajaí. Que bom. Fernando, entrando no 5º mês, cara, como passa rápido, né? Muito rápido. E aí, já deu para o nosso Legislativo pelo menos ter um horizonte, uma linha de conduta, uma forma? Já deu tempo de conhecer todos os vereadores, ver o que... Tu fez algumas mudanças também em relação a comissões e tal. Como é que foi esse... Estamos entrando aí no... Rapidinho, passa um ano e... Passa muito rápido, Jean. E o início, como o Legislativo, ele é um pouco totalmente diferenciado do Poder Executivo, porque o Executivo ainda consegue fazer a transição. Então, como nós esperamos até o dia 31 de dezembro para saber lá no dia 1º de janeiro quem vai ser o presidente do Legislativo, não há como fazer a transição e um planejamento antes disso do Poder Legislativo. Claro que como eu tinha o desejo já de estar à frente do Legislativo, a gente já vai coletando algumas informações, mas ainda assim é sempre muito precário no início. Mas vamos dizer que vivemos o mês de janeiro praticamente transição, buscando informações administrativas, mas começamos com força total, já organizando a casa desde o início, com alguns planejamentos para dar celeridade nos trabalhos lá no mês de fevereiro já. Então, conseguimos fazer projetos já no mês de janeiro, como é o caso de mudanças do regimento interno para a mudança ali da comissão, a CCJ, que é a principal comissão da Câmara de Vereadores de Itajaí, passando de um relator para 4 relatores e agora de 3 membros para 5 membros. Automaticamente, isso agora já começa a nos transmitir resultados positivos. Por quê? Agora, a próxima semana, a gente já tem uma pauta, né? A gente já vê projetos já rodando e chegando para votação em plenário, sem a necessidade da medida de urgência, né? Então, a gente já tem resultados positivos de que estão fluindo rapidamente os processos dentro das comissões, dentro da Câmara de Vereadores. Isso aí já era uma situação que a gente precisava resolver o quanto antes, e conseguimos resolver, e isso nos trouxe também maiores debates dentro da própria CCJ. Claro que é uma comissão que não dá para discutir muito mérito e mais formalidades, mas ele tem gerado debates positivos para a Casa Legislativa também. Tá, isso é mais assim para não atrapalhar o Executivo do que... Porque a forma como estava sendo conduzido ultimamente, assim, a coisa foi represando, né? Vamos dizer assim, né? E era importante fazer essa mudança. Mas, Fernando, assim, isso aí todo mundo já sabe, é do comum e do cotidiano. Mas o país inteiro, e ele acaba sendo influenciado, é um efeito cascata, o Congresso parece uma delegacia de polícia de várzea. Assim, eu sinceramente, cara, eu tenho nojo. A gente assiste o que precisa, né, para entender, para compreender muitas coisas. Mas a pauta, a agenda do Congresso, pelo menos das comissões, daquelas onde acabam sendo discutidas as ações, parece era um tal de acusa outro. Essa coisa está prosperando, está continuando, está... E aquele papel do Legislativo de mediar demanda e execução, demanda e entrega, quer dizer, entre a sociedade e o Executivo, tu veio dessa linhagem, assim. Está sendo fácil, está sendo tranquilo, está sendo confortável, tu não permitir que esse momento que o Brasil vive contamine, apesar de que teria mais facilidade em função do prefeito ter a maioria
entre aspas, na Câmara de Vereadores e tal, tem um relacionamento amplo com os vereadores, mas está confortável não permitir que isso influencie para que o legislativo da nossa cidade, que proporcionalmente tem que ser mais rápido, por conta do crescimento de Itajaí, que é mais rápido do que as outras cidades, a demanda é mais rápida, tudo é mais rápido. Tu preparou o legislativo para isso? A Itajaí pode ficar tranquilo em relação a isso? Sim. Primeiro, a gente precisava arrumar essas formalidades aí para poder caminhar. E as grandes pautas, já que vem surgindo algumas e vão surgir mais, né? Eu vou dar exemplo aqui de coisas que estavam estourando agora nos últimos dias, que é a questão do cerol, das pipas dentro do município. Gerou um grande debate. Depois, sempre aquela coisa, vem um fato chocante, né? Um senhor ali no município de Navegantes que acabou, né, uma fatalidade aconteceu, né? Um corte no pescoço, acabou falecendo, e isso chama a atenção de vários municípios aqui na região. Automaticamente, chamamos essa grande pauta e também paramos para ouvir, porque não adianta, é uma dificuldade muito grande de fazer a fiscalização. Então, automaticamente chamamos as autoridades, a Câmara foi o intermediador disso, né? Chamamos o prefeito municipal, todas as autoridades municipais, chamamos aqueles muitos reclames, né? Fizemos uma consulta pública lá no Plenarim, que encheu, né? Até não esperávamos tanto, mas isso foi muito interessante. Automaticamente saímos ali com uma campanha de conscientização que já deve ir para as ruas agora nos próximos dias, através do CONDICA, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, inclusive uma campanha bem feita, né? Foi já demonstrada já para os vereadores. Vamos aperfeiçoar a legislação e não adianta só, a Casa Legislativa é Casa Legislativa, temos que fazer a legislação. Por isso que a gente chamou as autoridades. Como é que vai ser fiscalizado se a gente fizer dessa forma ou de outra forma, né? Para não ser mais uma lei inócua. Inócua, né? Então, chamamos já as autoridades. Então, 3 vereadores tinham feito uma proposição ali de projetos. Chamamos os 3 vereadores e outros para fazer uma proposição conjunta da casa que pudesse atender realmente os reclames da sociedade. Então, já está sendo encaminhado os próximos dias. E ouvimos, inclusive, os pipeiros, porque é uma tradição também. Então, só que nós colocamos, olha, ninguém quer ferir a tradição, vocês soltar pipa, né? Porque isso é uma coisa histórica e tradicional. Mas o município também, se for para vocês fazer uma coisa organizada, o município dá um espaço público lá, mais afastado, e vocês fazem lá os seus campeonatos, as brincadeiras, porque desde que seja uma coisa organizada e sadia, né? Para todos. Que tenha, inclusive, eles estavam formando associação, fazendo uma coisa mais organizada. Olha, não queremos ferir o direito de vocês também de continuar com a prática, desde que essa prática não ultrapasse limites e venha atrapalhar as pessoas, machucar as pessoas e chegar na fatalidade que chegou. O óbito, né? Óbito, que é tirar a vida de pessoas. Então, nessa reunião, a gente conseguiu tratar diversos assuntos. O município viu ali um espaço para poder realmente solucionar isso e eles fazerem uma coisa organizada. Vai ter legislação. Quem fora do espaço estiver utilizando vai ter medidas mais enérgicas. Quem comercializar o cerol dentro do município vai ter medidas mais enérgicas e já está acontecendo. Na verdade, não estava acontecendo a fiscalização, porque já tinha a lei municipal falando, olha, a multa é tanto aqui para quem estiver comercializando o cerol dentro do município, porque é perigoso. Antigamente, quando a gente era pequeno ainda, tinha bastante pasto, tinha bastante lugar para poder fazer esse tipo de prática. Hoje não dá. A urbanização chegou para todo lugar. Então, o Legislativo chamou essa responsabilidade. Vou dar outro assunto para ti, que
é uma prática que vai ajudar muito a mobilidade urbana do município, que é os autopropelidos, aí, os patinetes, bicicleta elétrica. Eu também tenho a minha, né? E muita gente, como o transporte é uma dificuldade ainda, o transporte público coletivo, e os últimos anos já tem sido uma dificuldade, e vamos dizer que é mais uma coisa que vai piorar ainda mais ainda as condições do transporte público, os autopropelidos, porque daí ele vem no preço mais barato de comercialização e está sendo uma alternativa de mobilidade também para a sociedade. E a gente não pode parar isso, né? Não podemos parar, porque essa comercialização automaticamente tem ajudado muitas pessoas com a mobilidade. Agora a gente tem que botar limites, porque se não tiver um regramento, uma organização dentro do município, já vai começar as fatalidades dentro do município de Itajaí também. Aconteceu em Itapema, aconteceu em Balneário Camboriú. A gente vai esperar acontecer isso aqui? Então, chamamos a audiência pública dentro da Câmara de Vereadores, vamos organizar isso. Chamamos aqueles que estão comercializando, a gente não quer atrapalhar o comércio. Não queremos atrapalhar quem comprou também as bicicletas, porque é uma alternativa que eles têm de mobilidade. Então, mas precisamos criar a regra. Fizemos agora 3, 4 reuniões para chegar num consenso dentro do município e nos próximos dias já deve chegar no Legislativo essa legislação para a organização. E aí é outro ponto. Não adianta a gente só querer enxugar gelo, vamos botar uma legislação. Como é que vai ser a fiscalização? Então, trabalhamos isso da melhor forma possível com os agentes de trânsito, já foi conversado com as autoridades, para também a Guarda Municipal ter o poder de fiscalização também, né? E vai ter que ter campanha de conscientização também do município. Não adianta só botar a legislação, tem que ensinar como é que o cidadão vai poder se comportar, né? Onde o município ainda não está oferecendo condições para essas pessoas através de ciclofaixa e ciclovia, como ele vai poder pilotar ali o autopropelido. E outra situação aqui é o próprio município. Nós fizemos a cobrança e o prefeito já tem um planejamento, o executivo municipal, para criar uma malha viária de mais 90 quilômetros dentro do município, né? E nós pedimos prazo. Vocês têm que trazer prazo para a gente fazer entrega para a sociedade. Não adianta a gente só organizar, criar fiscalização, meter multa em quem está fazendo errado, mas a gente não dá condição para o cidadão também poder se locomover. Então, como é que vai ser isso? A gente precisa fazer a legislação para organizar, fiscalização tem que ser intensa, trabalhar, fazer blitz dentro do município de conscientização, aqui na Beira-Rio, entre outros lugares, dentro do município, mas fazer uma campanha de conscientização muito forte. E o terceiro ponto, o município precisa fazer a entrega da malha viária aqui também, ciclofaixa e ciclovia também, para poder organizar isso dentro do município. Mas a Câmara está sendo esse intermediador, né? Cobrando o Executivo. Olha, Executivo, como é que vai funcionar isso tudo aqui? Né? E o Executivo tem mostrado esse planejamento, por isso que ainda não foi entregue, porque só mandar a legislação e aí a gente aprova em regime de urgência em uma semana, mas isso não vai resolver. Nós precisamos vir com uma coisa realmente, uma alternativa planejada para poder resolver a vida do cidadão. Abrir mão da ansiedade, né, e fazer as coisas no tempo certo. Mas, Pecorino, eu queria subir um pouquinho esse patamar. A questão do ciclomotor, para mim, é um veículo automotor. Automotor porque ele, de alguma forma, através de energia, impulsiona e, pela lei da física, 70 quilos, 60 quilos, 50 quilos, 80 quilos em cima do ciclomotor a 20 km por hora, o impacto tem o mesmo impacto de uma moto, de uma motoneta. Então, assim, eu acho que se o ciclomotor respeitasse pelo menos a lei de trânsito no sentido da condução, não andasse acima de calçada, não andasse contramão, não andasse acima de ciclovia, acho que não teria problema nenhum. Acho que não teria nem conflito. Acidente acontece porque uma coisa com duas rodas é feita para cair, um dia ela ganha. Né? Só que assim, é que a coisa se transformou num negócio que não tem lei. Então eu vou passar por cima de quem eu quiser, por cima da calçada. Esse é o problema. Então, assim, se o cara, pelo menos, atender a lei de trânsito no sentido da condução, a placa pare parar,
para usar a rolagem das pistas como uma moto usa, tudo bem, agora querer passar por cima das pessoas é por isso que dá os problemas. Mas eu queria levantar contigo uma questão, Renan, assim, de pautas mais importantes. Sim. Por exemplo, desenvolvimento econômico, né? Eu tenho acompanhado há mais de um ano o desenvolvimento, por exemplo, do projeto que está sendo implementado onde era a antiga Corena, do terminal de combustíveis. Aquilo ali simplesmente, numa conta burra de padaria, dobra o retorno de ICMS do município. Quer dizer, dobra o faturamento do município. E, como eu falei para ti ainda há pouco, a velocidade que o município corre, ele precisa de dinheiro para estar atendendo essa demanda, porque ele está acelerado na frente de outros municípios. E em Santa Catarina. E aí vem, quer fazer o parque, quer fazer isso. Recebi a notícia essa semana, inclusive, do próprio prefeito Robson, dessa questão do fomento através da Itajaí Participações dos terminais a montante do nosso canal. Quer dizer, mais portos, mais importação chegando, mais exportação saindo, mais retorno de ICMS. Quer dizer, existe uma vontade e uma promessa, quer dizer, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, através das ideias que o Robson compartilhou conosco, inclusive, quer dizer, que podem trazer para o município uma explosão de mais de 100% de retorno de ICMS, né? Tanto na área da logística, quanto na própria logística de combustível, como na logística comum. E todo esse fomento, quer dizer, 8, 9 mil, 10 mil pessoas chegando por ano em Itajaí e tal. Quer dizer, muito se festeja, aumentou o número de emprego, aumentou o número de imigrantes vindo para Itajaí para trabalhar, por causa do que é uma terra de oportunidade e tal e tal. Só que isso demanda escola, moradia, transporte, tal. Eu fiz uma pesquisa agora que eu estou fazendo um levantamento para fazer um programa especificamente sobre isso, porque é uma dor que Itajaí está sentindo muito forte, que é a questão da moradia, seja de aluguel ou seja de acesso à moradia para a classe média baixa e tal, para o trabalhador em geral, não tem onde morar. Itajaí é muito caro. Então, muito se festeja, Itajaí tem 1 metro quadrado mais caro do sei lá, quarto lugar, o terceiro lugar do Brasil e tal. Isso, eu não sei, quando os caras festejam isso, eles não estão percebendo o problema que isso cria. Quer dizer, ter 1 metro quadrado mais caro do Brasil não põe dinheiro no caixa. Sim. Né? O TBI caiu. Então, eu tenho acompanhado isso aí. E a demanda tem aumentado. Quer dizer, Itajaí é o como é que se falava? O Eldorado de muitas pessoas. A gente também faz pesquisa das palavras-chave que envolve Itajaí. A palavra-chave mais buscada é como é viver em Itajaí. Se você olhar nos trend topics do Google e tal, como é viver, como é morar, é muito caro para morar. As 10, 15 mais buscadas estão relacionadas a viver e morar em Itajaí. Então, como é que a gente está vendo isso? Como é que o Legislativo está vendo isso, está recebendo esse impacto, que é o primeiro para-choque da relação com a sociedade, né? Esse desenvolvimento é uma coisa muito séria, muito cara, muito grande, né? Eu sei que a pipa incomoda, eu sei que o ciclomotor incomoda, mas quando se fala de canal do Porto, quando se fala de logística, quando se fala de aumentar a arrecadação para suprir, não só do ponto de vista monetário, financeiro, de política pública, mas também de território, de gestão do solo, né? Onde é que nós vamos botar essa gente? Quer dizer, a política pública de moradia não é tão difícil, existem modelos a serem seguidos, mas aonde colocar é uma coisa singular do município de Itajaí. Onde tu vai alocar a política pública? A política, ela existe, mas onde que tu vai colocar é um problema que tem que ser discutido amplamente, né? Então, assim, observo com preocupação, porque eu quero continuar morando aqui, né? Eu moro no considerado melhor bairro da cidade, mas assim, eu quero. Tá ficando difícil, por exemplo, tu
depois de 25 anos trabalhando, 15 anos morando no mesmo lugar, tu querer melhorar um pouquinho a localização, mesmo que seja no mesmo bairro e tal, é uma fortuna. É uma fortuna. Quer dizer, está fora de contexto. Já está atingindo os bairros mais nobres, vamos dizer assim. Então, tu imagina o cara que chegou para trabalhar, o cara que veio para a construção naval, que está explodindo. Hoje temos uma das 10 maiores empresas do Brasil de construção naval. Elas estão em torno, elas fomentam mais de 800 empresas diretamente, né? Depois que veio a Oceana para cá e está fazendo os barcos de guerra ali, não sei como é que chama aquilo, fragata. Não sei o quê. Então, assim, como preparar Itajaí, como provocar, porque eu sei o que é ser executivo. E o executivo, ele está recebendo demanda o dia todo da agenda. E essas questões mais macro, e que vão pagar a conta, eu faço essa crítica e faço autocrítica, porque assim, o plano diretor, por exemplo, foi desenvolvido no governo anterior, e a maior briga que eu e o Érico fazia e acabou não contemplado é quem vai pagar a conta. Porque eu não posso fazer um plano diretor considerando só a construção civil de alto luxo, porque assim, isso é finito. Daqui a pouco o ITBI deu uma vez, 2 vezes, o cara ficou morando lá até morrer, acabou. Não é uma coisa, não é uma receita recorrente. O que é recorrente? É o desenvolvimento econômico, é o setor produtivo. E nós temos setor produtivo se fomentando dentro de Itajaí, que é a construção naval e tudo mais. Só que o trabalhador não está encontrando acolhida. Na minha pesquisa, por exemplo, parecia que mais de 90% usam veículos privados, seja Uber, ou seja próprio, ou seja para se locomover. Isso é muito pouco para uma cidade que quer ser veloz, né? Falta de planejamento durante centenas de anos aí, de Itajaí, mais de 100 anos, também causou um problema sério. Cada ruazinha que tu quer abrir é desapropriação, tem que comprar, tem que pagar, quer dizer, a cidade tem um porto no centro da cidade, ela tem tudo desenvolvido no centro da cidade, e dali para fora está tudo amontoado. Como fazer isso? Eu acho, na minha opinião, assim, que o Volney foi corajoso em iniciar um processo de abertura de avenida, de abertura de ruas, de fazer modificações, e acredito que o Robson tem muito mais energia e condições de fazer um trabalho nesse sentido, porque ele está tendo a oportunidade de ter um grande volume de incremento de arrecadação. E eu não vejo no desenvolvimento econômico, prioritariamente, um movimento nesse sentido, sabe, do próprio terminal de combustível. Eu não ouvi na pauta do governo até hoje falar de terminal de combustível. É importante para o Itajaí, importantíssimo, importantíssimo. É grana pra caramba, é o dobro que nós temos hoje. Sim. Sem custo adicional. O que o terminal de combustível vai dar de custo para o município? Né? Ele tem a avenida de entrada, ele tem a Rua Blumenau, que praticamente virou uma via portuária, ele tem... Então, assim, está dentro do contexto. A própria empresa respeitou esse contexto. E eu tenho notícias de que está em fase de liberação ou já liberou o licenciamento ambiental para aplicação. Então, eu não vi um movimento nesse sentido, sabe? Mas estou vendo agora esse movimento do canal. Então, assim, o Legislativo está pronto para esse debate, está pronto para essa construção. E aí quero emendar, até para tu poder falar com tranquilidade. Eu tenho visto alguma movimentação individual de alguns vereadores, né? Destacando aqui, só dessa semana, eu tenho acompanhado aquele menino Serpa. Sim. Eu acho que nós estamos criando um parlamentarzinho ali, acho que está indo bem. Acho que ele está indo bem, equilibrado, sensível a coisas. O Vitor ontem, se eu não me engano foi ontem, ele fez um requerimento acompanhado, que eu acho muito legal, que é da indicação de um projeto. Ele já manda um pré-projeto para ser analisado, para a criação de uma creche temporária diurna para durante o dia acolher idosos e tal. Então, individualmente, assim, a coisa está... Né, esse exemplo, daqui a pouco o outro já segue, e a coisa acaba todo mundo trabalhando bacana, assim, se continuar nesse ritmo. Não cair naquela policialização que eu te falei. Mas, ao mesmo tempo, tem uma agenda coletiva que pressiona a cidade, vai tratorar a cidade,
vai levar a cidade ao colapso se ela não imediatamente começar a andar. Aí, para encerrar esse meu raciocínio, tá todo mundo ligado nisso, está aberto porque daqui a pouco, não deu, acabou. Eu vi, por exemplo, Tubarão virar cinzas. Quando separaram aquela cidadezinha do lado ali, Capivari de Baixo de Tubarão, tiraram a arrecadação do Tubarão. Tubarão se acabou em nada, ainda pegou 2, 3 enchentes. Então assim, eu tenho muita preocupação com isso. Quer dizer, o fomento foi para uma cidade do lado, que é tipo bairro São João, Vila Operária, Capivari de Baixo, Tubarão. Mas daí botaram a Jorge Lacerda ali e separaram só por causa da usina termoelétrica, né? E acabaram com o Tubarão. O Tubarão levou 30 anos para começar a respirar de novo. E aí eu fico muito preocupado, porque o econômico é assim, o Itajaí não quer, então botamos no nome de navegante. Daqui a pouco é uma coisa meio louca assim, né? Porque o Congresso, quando cai lá, ele quer resolver para faturar politicamente, né? Então é isso, eu queria chamar a atenção tua para isso, para ver como é que o Legislativo está encarando se esse debate está acontecendo, nem que seja nos bastidores. Eu sei que publicamente não, mas nos bastidores, porque é uma dor que a gente está sentindo, que está acontecendo. Perfeito. Com relação à questão econômica, Jean, não, é muito bem lembrado. Porque talvez não está acontecendo tanto no Legislativo as discussões econômicas, porque a gente tem acompanhado realmente nos bastidores e o governo está muito bem atuante nas questões econômicas. O prefeito Robson, ele é ligado a 220 na questão econômica dentro do município. Então, quando fala aqui da questão dos combustíveis, até nesses dias nós estivemos conversando com o prefeito, ele... pelos encaminhamentos, até o fim do ano aí, a gente já deve ter ótimos resultados. Se eu não me engano, aí, eles falaram que não é um, né? Tinha, no governo passado, acho que tinha um dos que ia acontecer ali no São João. É São João, não, na Corena, ali no Imaruí. Barra do Rio, né? Acho que é Imaruí ali. Então, agora são em torno de 3 que estão para acontecer aí no município. Então, mas esse primeiro licenciamento levou mais de 2 anos. Se os outros já entraram, eu não sei. Mas esse parece que só esse, o meu cálculo que eu te falei de dobrar o ICMS era só a produção desse primeiro. Então, há uma ligação muito forte, né, dentro do Executivo e dessa vez a gente vê pelo próprio Nicolas e o prefeito com um planejamento muito forte para utilizar mesmo a Itajaí Participações. Inclusive, nós temos pauta essa semana, né, de aprovação para investimentos ali da Itajaí Participações aí na monta de 2 milhões para que a coisa vá acontecer. Então, mas esse 2 milhões e pouco, se eu não me engano, eu vi, é do... do Parque de Inovação ali, né? Sim, mas para quê, né? Vamos colocar investimento da Itajaí Participações. Agora, trouxeram uma equipe realmente para fazer muito PPP, né, dentro do município. Então, muitas coisas, o prefeito Robson, o executivo, tem buscado aí a iniciativa privada como parceiro, né? Tem trazido eles como amigos do governo mesmo para poder, juntos, fazerem a questão econômica evoluir cada vez mais dentro do município. E nós temos acompanhado essas pautas, né? Inclusive, obras, tudo na área do turismo, que é uma das áreas que a gente tem que trabalhar dentro do município aqui para a questão econômica, que já foi trabalhado lá atrás, mas penso que agora nós temos à frente do turismo do município, alguém ligado ao empresariado, que foi indicado, inclusive, pelo Convention Bureau, que envolve todo o empresariado do município, buscar aqui as PPPs para realmente evoluir também na área de turismo, buscando aqui essa questão econômica para dentro do município de Itajaí. A exemplo aqui, nós temos projetos ali, junto com a Aprobrava, que está para sair agora, onde é o Farol, né, criar um parque ali com a autorização também da Marinha, né, que é uma discussão já de muito tempo que nós temos aqui dentro do município.
Discussões, N discussões agora, inclusive dentro da Beira Rio aqui, para a gente fazer o bondinho até o Parque do Atalaia, isso buscando a iniciativa privada para fazer PPP também, porque o município não consegue custear sozinho. A gente fala aqui de projetos que são muito caros, mas que automaticamente vai trazer um retorno financeiro muito forte para dentro do município. E há uma preocupação muito grande do Legislativo, e aí, acertadamente, a tua fala, porque não adianta a gente só buscar a questão econômica e trazer muito dinheiro para dentro do município e a gente não resolver uma problemática muito grande, que é a questão aqui dos aluguéis dos imóveis para aqueles que estão vindo. A cada ano, dentro do município de Itajaí, vem 10 mil habitantes a mais dentro do município. E hoje, a mão de obra que normalmente essas pessoas, não todas, mas a maioria vem buscar, é uma mão de obra que chega num patamar de salário que praticamente acaba pagando o seu aluguel. Então, a família tem que ser o marido para trabalhar, a esposa para ajudar ali. Se ela não acabar não ajudando automaticamente e ficar comprometida tudo em cima do pai, né, o chefe da família, ele vai pagar o aluguel e não vai ter dinheiro para comer, a família se alimentar. Então, essa pauta, o Legislativo já tem trabalhado para a gente fazer uma grande audiência pública, chamar agora as autoridades e a gente parar para discutir melhor, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A habitação, a gente já fez reuniões com agora que é o diretor de regularização fundiária, trabalhar muito essa questão da regularização fundiária do município, para a gente poder regularizar muitas áreas aí dentro do município, e o planejamento até o final do governo é de entregar, até o final desses 4 anos, entregar pelo menos 2.000 imóveis regularizados, né, através da regularização fundiária. Mas você está ocupado, né? Está ocupado. Teve uma legislação que agora vai começar a trazer reflexos positivos, que foi lá no ano de 2018, eu ainda participava lá no Legislativo, já, se eu não me engano, foi de autoria do vereador Tiago Morastoni. De loteamentos populares, haver uma reserva desse loteamento, se eu não me engano, na época era 5% ou 10%, da reserva para que eles possam vender um valor a menor do que o mercado, né, para poder contribuir. Já havia uma visão nesse sentido. Lá em 2018, o Legislativo, a gente já discutia isso. Mas é muito pouco ainda. Reconheço que é muito pouco. Mas ela começa a surtir agora por quê? Os efeitos. Porque agora que foram aprovados, nos últimos 3 anos, 4, loteamentos que vão dar reflexos de lotes que são... Mas, Tirano, tu acha certo, cara? Assim, eu fico olhando também o lado do cara que comprou a terra, que é dono da terra, que vai lotear. Quer dizer, eu acho assim, para aprovar um projeto tem que dar 10% para a área verde, 5% para vender, 10% para vender. Aí o cara tem que pagar o cara tem que fazer a parte hidrossanitária, o cara tem que fazer o calçamento, o cara tem que fazer os postes, o cara tem que botar a luz, o cara tem que... No fim, o cara ganha 10% da área dele, aí vem aquela coisa de o cara... Mas o cara está com 100 mil metros quadrados lá, cercado, parado, não sei o que, mas o que vai motivar o cara de fazer construção? A legislação, aí é que vem, a legislação ela permitiu fazer lotes menores, né? Então ele pode ter mais lotes. 10 por 20, aí, que é o limite do município. Então, ele poderá ter mais lotes, automaticamente, ele, com um percentual, ele teria que contribuir. Essa é a contrapartida dele, né, com o município, para poder ajudar nessas questões. A construção vertical não é melhor? Ela não acaba sendo mais viável do ponto de vista quantitativo para poder atender essa dor imediatamente? Porque, assim, onde tu consegue fazer 400 casas a 10 por 20, tu consegue fazer quantos blocos? Sim. Né? De fazer 2.000 casas, sei lá. Então é isso. Essa gestão do solo é que está faltando do ponto de vista macro.
Porque o que acontece hoje? Tu vai lá, tu entra na prefeitura com um projeto e ele é estudado individualmente. Quer dizer, acaba a fiscalização e a Secretaria de Urbanismo observando aquele projeto do ponto de vista individual. Individual, como que eu vou dizer assim, do ponto de vista do proprietário, do próprio projeto. Ele não observa aquilo como um impacto na cidade, do ponto de vista de moradia. É isso que eu digo, assim, eu acho que a coisa tá muito fragmentada e muito individual, assim. A gente tinha que trabalhar essas questões um pouco mais pensando na cidade. Não no sentido de atrapalhar o empresário, o empreendedor, não nesse sentido. Mas, assim, fomentar melhor, porque o empresário ele é assim, ó. Todo mundo reclamava, por causa dos limites que impunha a legislação, por exemplo, vertical, da construção vertical. Aí veio o solo criado, que é uma cobrança. É um imposto, né? Só que o cara paga feliz. Porque ele, um terreno que ele ia conseguir... uma alternativa que poderíamos utilizar. O solo criado, ele pode... Hoje o investimento do solo criado tem que ser utilizado aqui para questões urbanísticas dentro do município, mas a gente poderia tratar aqui também para minimizar os valores do apartamento. Ele poderia servir de contrapartida, por exemplo, de financiamento de grandes programas de moradia. Sim. É uma questão de discutir e fazer, porque a receita está entrando. Ela é finita, ela não vai durar a vida toda também. Vai ter uma hora que ela vai acabar. Como acabou em Balneário Camboriú. Eu acho que Balneário Camboriú é um laboratório para uma série de coisas importantes que o município de Itajaí podia estar observando. Por exemplo, lá não tem onde mora mão de obra. O pessoal está se virando de Camboriú até Tijucas para trabalhar em Balneário. Estão morando em Porto Belo, estão morando em Bombinhas, estão morando... Mas a coisa vai saturando. Sim. Os empreendimentos que estão se espalhando para Itapema, para Porto Belo, para Bombinhas, só tu vê, a coisa está... Se tu passar pelo mar mesmo, tu vai ver que a escadinha está subindo, né? E Balneário Camboriú hoje sofre com isso. Eu participei de algumas discussões de Balneário Camboriú na última eleição, assim, e é uma dor muito grande. A pessoa não tem onde morar em Balneário. E o proprietário do apartamento... Porque o que está acontecendo? Balneário era um destino de férias. Hoje é uma cidade com moradores fixos, na sua grande maioria, que precisa de mão de obra. E a mão de obra não está chegando, a mão de obra não está vindo, está ficando cara. Por quê? O cara tem que morar longe. Entendeu? E isso começou a refletir em Itajaí, e há alguns anos, não começou agora. Sabe? Esse reclame do aluguel de Itajaí é uma coisa que vem há mais de 5 anos, que eu acompanho, que eu observo. Eu sempre me preocupei muito em ouvir, observar o que as pessoas se reclamam da cidade. Não pessoas ligadas politicamente, pessoas que... A dor das pessoas mesmo, sabe? Sim. E eu vou te dizer, cara, assim, a moradia é um assunto... que a seriedade está subindo a cada mês, assim. As pessoas estão ficando irritadas, nervosas, frustradas, porque não estão conseguindo morar na cidade que trabalham. Mas eu digo também, Jean, eu penso que a cidade é importante, a construção civil, mas também defendi, eu não estava no parlamento, mas eu estava ativo, participando também das audiências públicas e defendi que a cidade deveria, o nosso plano diretor ele não estava pensando da BR para lá, só pensava para cá, vamos continuar rasgando o céu, vamos rasgar o céu. Não, tranquilamente, só que a gente tem que... Aí vem tu rasgar o céu, tu também precisa cada vez mais ficar vendo as questões de mobilidade dessa região, né? Porque Itajaí lá atrás foi mal projetado, né? Com ruas muito curtas, né? E não tem avenidas largas, né? Dentro do município. E por que não a cidade também progredir para o outro lado? Então, o plano diretor, depois de outras audiências públicas, de muito debate, o plano diretor abriu porteiras para o outro lado da cidade também.
penso que uma das alternativas também é os próprios loteamentos, que eles são mais baratos do que, às vezes, tu permite também, né, que as pessoas tenham uma viabilidade de comprar um terreninho e começar o seu imóvel ali com o seu parcelamento, porque ele tem uma viabilidade maior. Isso vai resolver, Pegorini, o problema? Ainda não vai resolver. Mas é mais uma alternativa que a gente arruma também dentro do... Nós temos que ir para o vertical, mas aí vem a questão... Mas o vertical também, a gente precisa, aí dentro do vertical, já saímos com uma ideia aqui. Talvez dentro do solo criado, que também uma hora vai se acabar, mas o solo criado a gente criar uma alternativa, porque tudo que vem do solo criado a gente acaba utilizando em questão urbanística. Por que não abrir também para linhas de crédito, a gente permitir, criando um programa municipal aqui de financiamento, alguma coisa no sentido, né? Então, é mais uma alternativa que talvez a gente possa já sair uma ideia para a gente poder trabalhar. Mas o que me preocupa é a questão da representação e da liderança. Jean, o que tu quer dizer com isso? Por exemplo, todo o período do Volney, do prefeito Volney, querendo ou não, o prefeito tendo a linha de condução dele ou não, o secretário que lá estava era um cara indicado pelo Citruscom. É o Sindicato da Construção Civil. Todo mundo sabe, isso é bastidor. Tu não vai ver isso nas escrituras, mas é isso, né? Então, assim, o Rodrigo Lamin, arquiteto urbanista, era um cara que era indicado pelo Sindicom. E o Sindicom tem uma zona de interesse. Hoje o prefeito Robson também tem. O procurador-geral dele veio da Probrava, quer dizer, o cara que defendia os grandes empreendimentos do Canto Norte, não sei o que. O cara está lá de procurador-geral e o secretário de urbanismo também é vinculado com a mesma turma. Então, assim, aí é que entra, eu acho, que a questão do legislativo e da tensão do legislativo. Não sou nada contra. Eu não faria, mas temos que respeitar quem foi eleito para fazer. A questão, ela tem que ser... eu acho que o legislativo entra, e aí quero registrar aqui a tua imensa qualidade nesse sentido de legislar. Para mim, tu és um parlamentar nato, construído para isso, feito para isso, dado o teu comportamento político que eu sempre acompanhei. Quer dizer, é tensionar nesse sentido. Não, tudo bem. A Constituição Civil da Praia Brava tem que continuar, beleza, está tudo certo. Só que assim, precisamos resolver isso e isso. E vocês vão ter que contribuir de alguma forma. Quer dizer, a agenda da Secretaria de Urbanismo, a agenda da Procuradoria-Geral do município, ela também tem que estar voltada para as dores do município. Senão, a liderança do Robson acaba sendo prejudicada, porque vai passar o tempo, vai passar mais 4, chegou mais 40 mil. Se reelegeu, vai chegar mais 4, chegou mais 40 mil. Dobramos, né? Sim. E aí? Sem jeito para morar, sem ônibus, sem isso, sem aquilo. E a Brava brilhando. Alguma coisa, algum preço vai ser pago. Então, assim, para se construir um legado, para se construir com responsabilidade, tem que pensar em tudo. Porque não adianta ter lindos prédios, a cidade está brilhando, pintada de ouro igual a Dubai, e não ter um garçom para servir, não ter né, E é por isso que eu defendo sempre a gente ter essa distribuição, e não a cidade precisa ter um progresso para outros cantos também. Não adianta a gente só, aqui vamos bombar esse canto aqui e o restante. O grande problema de Itajaí, Fernando, assim, abrir horizontes. Eu discuto isso há muito tempo, discuti muitas vezes, inclusive com o Rodrigo, com a turma do Rodrigo, com o Rafael, que hoje está na ANFRE, que é um puta cara, com o Auri Pavone, que é um cara com uma visão maravilhosa. Cansei de, depois de reuniões, nós ficar horas conversando sobre isso, preocupado com isso. O grande problema de Itajaí, sabe o que é, cara, assim, é definir a vocação. Sabe, eu, na minha opinião, assim, sou itajaiense, nascido, criado, acompanho essa cidade, gosto de política, sempre acompanhei, sempre trabalhei nesse mundo. E eu vejo assim, cada um que chega quer fazer de um jeito. E não é respeitado uma vocação. Esse negócio de turismo, eu sempre tive o pé atrás. Um evento bacana para as pessoas virem, um centro de eventos para fazer negócios e tal, para o turismo de negócio precisa
tal, é normal para uma cidade do tamanho de Itajaí. Agora, não é a vocação. Se tu pegar os números, o faturamento de arrecadação, tu vai ver que é construção naval, que é pesca, que é área portuária, logística. Ponto, é a minha vocação. Ignora-se a vocação. Ignora-se, Fernando. Eu sei porque eu apoio as discussões. Eu acompanho as agendas. A vocação do Itajaí está fora. Tu vê um gritando aqui, outro gritando ali, mas tu não vê um bloco. Não. Essas 3 agendas aqui nós vamos tratar. Pesca, portuária, logística, né, o corpo logístico. E universitária, porque também é cidade universitária. Também. Não, mas aí é aquela do apoio, é o fomento, tecnologia e tal, que aí é a inovação. Isso, pelo que eu sei, está em franco desenvolvimento. Sim. Agora, do ponto que é uma questão para tu qualificar uma mão de obra e qualificar a renda do morador. Claro. A questão da inovação e da tecnologia. Tem que estar esperto nisso também. Florianópolis, por exemplo, vive disso. Hoje vive do quê, Florianópolis? Desenvolvimento. As pessoas vão buscar qualidade de vida e tal. E as empresas de software, desenvolvimento de tecnologia, hoje, Florianópolis fatura um absurdo. É um exemplo para o Brasil inteiro. Quer dizer, uma produção limpa, né? Que é a inteligência convertida em tecnologia. Por que não? Vem aí o negócio da inovação e tal, e tal, e tal. Mas sim, não pode ser também um barracão para enfiar um monte de coisa lá. Tem que fomentar, tem que priorizar. Agora, vamos lá. Então, vamos começar dessas 4 agendas. Quer dizer, podemos discutir tudo, vamos trabalhar em tudo, vamos atender todo mundo. Mas, prioridade, construção naval, logística, pesca e inovação. Ponto. Dali, tu consegue pagar toda a conta do varejo. Porque o resto é varejo, desculpa. O resto é varejo. Né? Tudo vai acontecer no varejo se esses 4 elementos funcionar. Vai ter mais comércio, vai vender mais, as pessoas vão ter mais dinheiro, vai ter mais construção, vai ter mais obra, vai ter mais moradia, as pessoas vão morar melhor, vão ser mais felizes. E assim vai. Agora, definir a vocação do município de Itajaí, eu acho que é o que falta para uma liderança conseguir expandir com inteligência, com eficácia, o futuro da cidade. Enquanto a gente ficar, o cara aqui é da construção civil, então só vão fomentar isso, o cara daqui é não sei o quê, cara, aí vai ser um ciclo que não vai se fechar nunca, porque sempre vai ter algo faltando. E o que é pior, nada sustentando. Aquilo que eu falo para ti, construção civil é importante, mas ela é finita. Ela vai acabar. Sim. Onde é que os caras da Praia Brava vão construir coisa de luxo quando acabar os terrenos da Praia Brava? Aonde? Cordeiros? Na Murta? Sim. É isso. Entendeu? Sim, sim. Não, tu tens razão. E a questão, temos que trabalhar a vocação, mas penso que a gente tem que buscar outras alternativas também. Porque se nós não começarmos a buscar outras alternativas, vamos ter problema, principalmente aí pela reforma tributária, que em 2029 a gente já vai ter um grande impacto no município. E aí, quando eu falo de outras alternativas, eu penso que o turismo, lá atrás, nunca deu muito certo em Itajaí, mas a região é turística, a nossa região. E aí, quando eu falo de turismo, vem uns com a opinião, porque a gente não botou ainda aqui uma roda gigante. Eu digo, para quê? Já tem uma em Balneário? Nós temos que botar outro equipamento turístico em Itajaí. Porque quando o cidadão, nós fazemos turismo também, não vai viajar, agora quando tu vai para um lugar viajar, se tu tens Balneário Camboriú e Itajaí, os 2 municípios têm a roda gigante, tu vai em qual? Né? Qual é o conhecido pelo povo fora? Imagina o teleférico ligando o Morro da Cruz a Barra de Navegantes, passando por cima do navio. Vamos fazer uma coisa diferente? Nós temos que fazer uma coisa diferente? Não, quem sabe a gente bota aquela torre que tem uma torre aqui, ó. Eu já penso assim, sabe ali a Boca da Barra, ali onde eu boto fora? Eu já botava uma torre daquela que tem na Inglaterra, como é que é o nome daquela? Da Torre Big Eiffel. Wheel. Torre Eiffel. Não, Big Wheel, né? Que tem lá na...
na Inglaterra, né? Na Inglaterra. Eu entendi, França. Não, que é uma torre que tu tem um panorama, né? Tu consegue olhar toda a região. Não, eu digo, a gente tem que botar um equipamento diferente. Por quê? Quando o cidadão vai vir para Balneário Camboriú, automaticamente, eu vou dar uma passada em Itajaí para ver aquele equipamento diferente, vamos lá, fazer uma visita lá, porque daí roda na região, vão agora lá no Beto Carreiro, vamos aqui. Então, a gente saber fazer uma coisa diferenciada, fazer uma coisa bonita, né? Penso que a gente tem que fomentar muito, sim, o que a gente já tem de especial, que é tudo o que tu falou. Que é que vai pagar a conta, irmão? Que é o que vai pagar a conta. Mas a gente precisa começar a criar outras alternativas também, porque aí, por exemplo, aqui eu sinto que a questão do comércio exterior, lá na frente, em 2029, a gente já vai ter um impacto com a questão da reforma tributária, a partir de 2029, e nós precisamos criar coisas que vão ficar mais aqui dentro do Mas aí está surgindo, tipo, como a gente falou no começo, quer dizer, está surgindo aí terminais de combustível, a coisa acaba se equilibrando. Se equilibrando, né? A coisa acaba se equilibrando. Mas antes da despesa, a gente tem que estar preocupado, tem que ter alguém pensando na receita, sabe? Tem que ter alguém focado na questão da receita. Porque, assim, a gente vê muita vontade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Porém, custa, não tem jantar de graça. Né? Não o custo é alto. E sem arrecadação, tu não consegue fazer nada. Sim. Né? E aí a gente tem. Aí começa o atraso. As escolas estão avacalhadas, os postos de saúde estão avacalhados, e não sei o quê. Claro, custa caro, o fluxo não acompanha. Mas a partir do momento que tu, economicamente, tu botou a cidade em outro patamar, tu subiu um degrau, né? Limpa a demanda, mete remédio na dor, arruma as escolas, arruma os uniformes, arruma saúde e tal, e continua. E nós podemos ir para uma situação. Eu me lembro de discussões de um ótimo aparelho para Itajaí seria a maior malha de ciclovia do estado, porque assim, nós temos uma orla muito bonita, né, de visitar, mas assim, tem orlas melhores, não é um diferencial, mas se tu fizer uma bela ciclovia, protegida, com segurança, então assim, tem uma série de coisas, mas antes, nós precisamos do básico. Primeiro, nós precisamos de receita para fazer todo o resto. Foi uma emenda do deputado Jorge Goetten, eu nem sei como é que está isso, eu sei que estava em fase de licitação, quando eu saí lá em maio do ano passado, para fazer um deck em cima da linha d'água aqui na Beira-Rio, porque também a população de Itajaí não tem onde morar, e a que está morando está sufocada, não tem onde caminhar, não tem... Porque hoje, tu chega no domingo na Beira-Rio, tu consegue se mexer, porque as pessoas só têm aquilo ali para ir, quer dizer, por mais que se faça, tem pouca praça, as áreas que pode se caminhar fora daqui são precárias e tal. Então, assim, não existe uma... Eu acho que está faltando, assim... novas alternativas. A hora que a gente acordar para a nossa vocação, nós vamos tratar bem o nosso morador. Nós não tratamos bem o nosso morador porque nós não sabemos nem o que nós queremos do ponto de vista econômico, que é o que financia tudo. Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que essa é a grande virada que vai acontecer quando nossos líderes sentarem e disserem assim, não, é esse caminho que nós vamos seguir, é por aqui que nós vamos andar. Lá na frente, se alguém não quiser continuar, quem conquistou vai reclamar e vai cobrar. Porque tudo que tu fizer hoje, e ser uma conquista da sociedade, ser uma agenda coletiva, quer dizer, o cara ali na frente não vai permitir que tirem isso dele, da família dele, da felicidade que ele construiu dentro da cidade dele. Então, não sei. Eu acho que falta essa sensibilidade, essa empatia. Esse objetivo, eu vejo a coisa muito técnica, muito dura, muito calculada, muito, sabe? Sendo que as coisas estão na nossa cara, assim. Entendeu? Como é que eu vou pagar essa conta? Tá saindo uma oportunidade ali. Bota uma equipe, foca naquilo ali. Tem que resolver isso, esse dinheiro vai entrar, esse dinheiro é importante para nós fazer isso aqui, para dar felicidade para as pessoas. Porque senão é isso. Pouquinho de felicidade no final de semana. Vim na Beira-Rio, dar uma caminhadinha, mas vai esbarrar em
motoneta, bicicleta, cachorro, não sei o quê, todo mundo se atropelando. O Molha, a mesma coisa, já ficou pequeno, quer dizer, uma cidade inteira. Tanto que evento Itajaí soca de gente. As pessoas não têm onde ir, né? Um parque, quem sabe? Vai fazer o Parque da Inovação, por que não fazer uma pista ao redor para as pessoas caminharem? Né? Uma coisa... Então, você ter essa leitura de dar felicidade para quem está aqui e, ao mesmo tempo, expandir a cidade para que as pessoas possam vir e morar e poder pagar, né? Seja aluguel, seja comprando o seu espaço, né? É isso, Fernando. Não, falei mais de tudo, né? Mas é porque eu sinto... Mas a gente esse, tá aqui no dia a dia. esse é o caminho, Jean. Penso, o governo municipal, né, por parte aqui do prefeito Robson, eu tenho visto que eles têm muita visão do que estão fazendo, né, e temos caminhado juntos ali, o executivo, o legislativo. E aí, quando tu fala lá atrás, aquelas discussões que não eram saudáveis do legislativo com o executivo, quem acabava pagando a conta? A população. Por isso que a gente tem caminhado muito juntos. Vejo muitas pautas acontecendo dentro do município com a questão econômica, né? O prefeito está muito atento. Se não tivesse, eu estaria puxando a orelha aqui o tempo todo, mas eu vejo que toda hora ele provoca né, o assunto, mas realmente eu concordo contigo, tem que ser uma coisa mais organizada, né? E ele tem sido um grande líder na frente dessas pautas econômicas dentro do município. Mais uma grande provocação, já digo de antemão que quero fazer no Legislativo, é a questão, a economia está seguindo, fluindo, mas realmente estão deixando a desejar essa questão da habitação, que é uma questão de pauta econômica também. Essa é necessária urgentemente a gente parar para discutir numa questão macro, né? Quais são as alternativas? A gente até discutiu umas aqui, são paliativas, medidas paliativas. A gente precisa ter uma coisa mais palpável para dar de retorno para a sociedade. Quando eu falo da legislatura anterior, tu pode até dizer se eu estou mentindo porque tu tem tudo na mão, todos os dados. Mas assim, eu participei, observei o que acontecia. O legislativo ele era, apesar de 17, totalmente individual e os acordos eram feitos em PLs individuais que contemplavam nichos. É isso que eu quero dizer, assim, para não deixar a coisa descambar para esse lado. Porque assim, vamos lá, o fulano, o X, tinha um projeto de lei que já negociava com o Y e com o Z, e aí o Z tinha outro projeto, e aí todo mundo tinha projeto, e acabou tendo um monte agora que tu está... Por vício de inconstitucionalidade. Por quê? Porque era uma pauta individual mesmo, coletivamente tratando com 17 vereadores, quer dizer, ela acabava cagando para a cidade, vamos dizer assim. A agenda da cidade estava completamente excluída. É a questão que entendo que tu, por ser um parlamentar experiente e vocacionado, quer dizer... mas agora a gente pode tratar essa coisa em bloco. Como eu te falei, vamos separar essas 4 prioridades aqui, né? Mais o orçamento executivo e tal, que tem que cuidar. E aí, as pautas individuais, elas serem negociadas com o executivo. E aí, quero deixar aqui uma sugestão, Fernando, para inovares, porque foi uma questão muito mais... Eu, sinceramente, sempre fui contra, que é a emenda impositiva. Eu acho que vocês estão tendo a grande oportunidade de não acabar com a emenda impositiva, mas tratar ela de maneira consensual, sabe? Para ajudar o executivo, porque atrapalha. Porque a grana que vai para a emenda impositiva... Porque as pessoas falam assim, mas tem 3 bilhões de orçamento. Mas não sobra 3 bilhões. Tudo que é carimbado, sobra muito pouco. E ainda tirar uma fatia de 17 milhões de reais por ano do executivo num mandato, né? Mais de 60 milhões, é muito ruim para a cidade. Quer dizer, eu acho que manter um percentual que possa haver uma indicação consensual do legislativo, mesmo que sejam individuais,
do ponto de vista do crescimento da cidade, porque assim, gente, desculpa, me perdoa, mas assim, usar a emenda impositiva para custeio de entidade foi o maior tiro no pé que Itajaí deu na vida. Isso um dia a conta vai chegar, vai sobrar para todo mundo. Foi um erro absurdo estratégico. Por quê? Porque as entidades são fomentadas pelo município, pelo orçamento do município através do executivo. Não precisava pegar 17 milhões por ano e incluir, criar planos de trabalho que não existiam para buscar esses mais 17 milhões por ano de emenda. 17 agora, nem sei, acho que até mais 17, já aumentou. Então, assim, o maior tiro no pé que foi dado. Isso foi um absurdo. Quer dizer, a Câmara está custando. Aí o Fernando pegou e vai lá, pega uma entidade para contratar um psicólogo, ele vai lá e dá a emenda. Aí, final do ano, ele não pode dar para outra entidade, porque senão aquele psicólogo vai embora. Cara, tanto que o Congresso, o Senado não faz, a Câmara e o Senado não faz isso. É um absurdo. É um absurdo. A não ser que seja para um custeio de uma UPA, de um CIS, é uma outra coisa, uma outra questão. Está atendendo a população, está entregando. Agora, fazer emenda impositiva para dar para a entidade, sendo que a entidade já é fomentada pelo orçamento do município, quer dizer, para dobrar o custo, isso é uma loucura que fizeram. Então, Fernando, fica aqui, eu acho que tu tinha que, apesar de estar em pleno funcionamento, tratar isso de maneira consensual, não mais impositiva. Quer dizer, prefeito, nós queremos, uma vez por ano, antes de aprovar a lei do orçamento, discutir contigo aqui, nós temos essa demanda aqui. Como é que dá para contemplar, como é que dá para atender? Numa linha consensual. Agora, da forma como foi feito, para mim é uma tragédia que daqui a pouco não tem por onde... Porque assim é uma inovação nada sustentada do ponto de vista, sabe, executivo, a coisa está invadindo, não sei. Bom, só falar um pouquinho, talvez, do que nós, nessa legislatura, a gente tem tratado com bastante responsabilidade, essa questão das emendas impositivas, inclusive, muitas delas a gente contribuindo com o executivo, né, o próprio prefeito colocando algumas pautas dentro do executivo que dá necessidade de poder contribuir também com a emenda. Então, muitas delas estão voltando agora para o executivo, né? Voltando no sentido... eu sei porque a Renata esteve aqui, até depois ela conversou comigo. A vereadora Renata, por exemplo, ela já se comprometeu, todo o recurso dela, eu acho, se eu não me engano, vai para a UAPA. Isso. Todo o recurso dela vai ser para a causa animal, que é a causa dela. O prefeito ia ter que se virar com a UAPA. Isso. Ele já estava, vamos dizer assim, com a bucha para resolver. Porra, aí veio aquela... Ele sabe que aquele recurso não é dele. Aí chega a pessoa, prefeito, está aqui para ajudar. Pô, é outro papo. Vai ter mais qualidade na entrega, vai ter... Agora, custeio, irmão, perdão, isso não vai prestar. Não vai prestar. Por exemplo, que... boa parte das minhas emendas aqui, eu trato muito essa questão do autismo, por exemplo, para a gente poder diminuir as filas, né, dentro do município, que é um problema do município. É um problema aqui dentro do município. Na verdade, é uma pauta internacional. O problema é internacional e cada dia a gente vai vendo que agora o diagnóstico está vindo, né? Está vindo à tona e a gente está vendo aqui muitas famílias que estão precisando de equipe multidisciplinar, né, dentro do município. Então, por exemplo, tudo que parte da minha de emendas aqui na área da saúde levei aí para a AMA, que é uma entidade que trabalha isso, porque a fila hoje para atendimento está em torno de 1.000 a 1.500 pessoas que estão esperando para poder ter esse atendimento. Mas por que não transferir isso para o município fazer o fomento com metafísica de acompanhamento? Quer dizer, a fila, temos que reduzir a fila. Então, assim, para esse ano nós vamos fazer para reduzir esse atendimento e tal. Mas regularizar... mas aí eu compreendo a tua preocupação, porque nem todas as vezes estão pensando da mesma forma. Isso. Eu sei que isso vai ser uma demanda que eu estou contribuindo com o município, que senão estoura lá. No CETE, estoura em outros setores também do município, né? E a gente acaba contribuindo de outra forma aqui. Então,
Mas a gente tem conversado muito com os vereadores para tratar da melhor forma possível, que a gente possa contribuir também com o município. Eu mandei emendas aqui para... Ontem eu estava até visitando lá a UBS Jardim Esperança, que eu botei emenda lá também para poder... obras de Mas daí a estrutura do município, do município. Tu estás ajudando o prefeito, é isso? E aí o prefeito ia ter que tirar, eu peguei, não, Isso, automaticamente já coloquei para lá. Aqui também tive numa escola aqui também na Praia Brava, né? Essa semana também tinha... Então, eu tenho alocado meu bastante para dentro do executivo. Eu sei que são demandas que automaticamente atendem a população e vai atender também o Poder Executivo, acaba retornando, né? E que ele precisava desembolsar e a gente acabou resolvendo esse problema. Então, a gente tem conversado muito com os vereadores, eles têm atuado com responsabilidade, sabe? Com relação às emendas. Desde que haja esse pensamento e trabalhando na linha junto com o Executivo de poder resolver, inclusive aqui eu sei que tem vereadores que estão querendo aportar emendas para poder contribuir no asfaltamento de algumas ruas do município, que isso teria que sair isso da que obra. É bacana, cara. Isso é bom, isso que né? eu acho. É por isso que eu digo assim, a questão foi para um lado, nada contra as entidades, mas as entidades têm o foro específico dentro da legislação, que é na estrutura da prefeitura da parcerias. Ponto. Sabe, aí avançou para cima do legislativo um negócio para fazer custeio. Está errado. Na minha opinião, está errado. Agora, participei, ajudei, porque era uma decisão do prefeito, era uma decisão dos vereadores, tinha que cumprir. Agora, não foi... no fim, ainda quem resolveu fui eu, porque ficou parado um ano que eu saí do governo e tal, depois retornei, e aí eu comecei, o Érico não estava, né? A gente conseguiu resolver, encaminhar, fazer, funcionar, mas contra gosto, porque está errado da forma que foi. Ô, Fernando, para nós encerrar, já passamos de 1 hora, a doutora Marcela daqui a pouco vai te puxar a orelha. Tu tem que buscar o teu menino. Tu me comentou, eu acabei falando para ti sobre aquela questão dessa semana que o prefeito publicou ali da universidade gratuita do governo do estado, tal e tal. E aí eu falei para ti, mas isso é do governo do estado, né, e tal, só assinaram o convênio na prefeitura com... Aí tu me falou que vocês estão construindo um sistema para o município muito bacana. Eu queria que para a gente finalizar, eu queria que tu falasse um pouquinho disso, até para registrar, que eu sei que é uma ideia tua, um fomento teu, e para que fique registrado aqui também que é um trabalho que tu está construindo, que contempla um coletivo interessante da cidade. Perfeito, Jean. Eu já há muito tempo, eu nasci politicamente como líder do movimento estudantil universitário, então sempre vi as dores, né, dos estudantes dentro da universidade, amigos que pararam a faculdade, que às vezes tinham um sonho, não vinha de uma família tão abastada, que tinha recurso para pagar a universidade dele, e isso foi uma das dores que me levou a vir para a vida pública, né? E iniciei também lá no artigo 170 ainda, quando era o artigo 170 da Constituição Estadual, que era recurso que vinha do Estado, e fui diretor para assuntos da juventude na Prefeitura de Itajaí e fiz todo o regramento junto com o Nicolas, que era vereador pela Lei 5.449, lá da Bolsa de Estudos do município. Só que o município de Itajaí, eu ainda quando vereador, sempre estava atualizando, melhorando a legislação, e aí nesse buraco eu acabei saindo, o Nicolas também, que era outro que trabalhava bastante essas questões, não houve mais atualização da legislação municipal. Automaticamente, o governador Jorginho fez um programa fantástico para quem trabalha com universidades, eu sou professor universitário também, consenso de que realmente é uma medida positiva que aconteceu aí para os acadêmicos no estado de Santa Catarina, mas a nossa legislação municipal não acompanhou. Novamente, não acompanhou, já não estava acompanhando e não conseguiu acompanhar o ritmo. Então, começamos a construir já desde janeiro. Conversei com o prefeito municipal, e aí chamei
as universidades aqui da região, né, de Itajaí, na verdade, da cidade de Itajaí. Nós temos aqui Uniaselv, Univale, tem a Uniavan, entre outras, aqui o Senec também, dentro do município de Itajaí, para que a gente pudesse atualizar essa legislação. Começamos a buscar dados e começar a construir. Se lá no estado nós podemos ter universidade gratuita, por que não podemos atualizar e melhorar a nossa legislação aqui embaixo? E, claro, automaticamente utilizar a mão de obra também daquele que está sendo beneficiado. Se ele vai, hoje, no máximo, a Bolsa Municipal dá em torno de 50%. Nós vamos elevar isso, a ideia da legislação é levar para 70% e possibilidade de chegar a 100% de bolsa dentro do município. Um programa municipal que possa atender da melhor forma possível. Está incluindo a contrapartida, né? E aí claro que vamos conceder 100%, 70%, 70% e 100%, mas que, por exemplo, aqui aí a gente está construindo a contrapartida de pelo menos aí 60 horas semestre, né, de contribuição à contrapartida. Como é o do governo do estado? Como é o do governo do estado. Eu só não sei se é essa quantidade, mas... E aí a gente tem uma contrapartida. Criar um núcleo dentro do município de Itajaí, esse núcleo para que consiga funcionar realmente, isso integrado a todas as secretarias. A Secretaria de Saúde está precisando do quê? Com os acadêmicos da saúde. Vamos fazer projetos para poder levar esses acadêmicos para dar uma contrapartida, né, lá na área da saúde. E isso fazer uma integração no governo no todo. A gente custeia a sua faculdade, mas vamos utilizar a mão de obra para poder auxiliar dentro do município também com a mão de obra desse universitário. Então, seria uma atualização dessa legislação municipal, mas a gente criar um programa que realmente possa fazer a diferença dentro do município de Itajaí, qualificando a mão de obra dentro de Itajaí, e dando oportunidade para aqueles que não têm condição, né, para fazer uma faculdade nas diversas áreas, mas que automaticamente a gente possa estar utilizando essa mão de obra também para o município de Itajaí. Também ajuda a manter as entidades, né? Sim. A Univale. E que são, tanto para pesquisa como para diversas situações, as universidades elas têm contribuído muito. Aqui, seja na área da saúde, principalmente a Univale, ajuda muito o município de Itajaí, né, com fono, com serviço psicológico. Hoje vai ter uma reunião, inclusive, na Câmara de Vereadores de Itajaí, com o prefeito municipal, com o reitor da universidade, que estão trabalhando aí numa questão psicológica de todos os professores da rede, né? Porque, às vezes, a gente trabalhou muito a psicologia das crianças e esquecemos dos professores. Tu que estivesse na administração sabe que o grande gargalo e a problemática que nós temos na educação, principalmente, são muitos profissionais doentes, realmente, principalmente na parte psicológica. Então, a universidade vai contribuir com isso. E temos que cada vez mais utilizar eles para as diversas demandas que a gente tem dentro do município. Tu vê que vai explodir quando a coisa começa muito no discurso. Então, assim, vamos lá. Mobilidade. Há um tempo atrás era discurso. Mobilidade. Ninguém dava bola. Era muito bacana falar sobre isso, ninguém dava bola. Aí começou os colapsos. Aí virou a agenda. Foi também a questão do autismo. Houve um crescimento absurdo e tal. Quer dizer, todo mundo falava de autismo, é um discurso. Mas daí, daqui a pouco, começou a criar problemas sérios, né, no convívio de escolas, de educadores, pais, não sei o quê. Começou um conflito. Claro, a comunidade escolar, ela é muito sensível, né? Sim. Qualquer movimento, qualquer situação, que mexe diretamente com os afetos. Sim. Quer dizer, tanto a saúde quanto a educação, ela é tão forte, assim, do ponto de vista de sensibilidade, por conta de que é os teus afetos, né? Lá é o teu filho que está estudando, lá é a tua mãe que está no hospital, o teu irmão. Então, só que, assim,
a coisa vai demorando, se a gente tivesse, o que eu digo para ti, se a gente tivesse organização da ideia, quer dizer, pesquisa, dados, informações, se a gente levasse isso a sério, do ponto de vista institucional, do ponto de vista de ferramenta, de equipamento público, quer dizer, muitos problemas a gente evitaria. Mas é aquela coisa do brasileiro, né, velho? Primeiro que é de sentir a dor, para depois... É complicado, né? É difícil. É questão cultural, né? Educacional até, né? Mas é isso, Fernando. Pô, obrigado por ter vindo. A bancada está sempre à disposição. Papo sempre bom. Sempre falando sobre a cidade de maneira construtiva, de maneira para frente. E colocar o Polilógica à disposição, tanto do Legislativo quanto da tua pessoa e de todos os vereadores também, né? Que quiserem bater um papo, conversar, trocar ideia. Aqui é um fórum sem pressão, sem tensão. Lógico, né? Não dá, a lógica tem que, né? Nem que seja mais de que uma, por isso que se chama polilógica. Mas a conta tem que fechar, pelo menos na conversa, né? Mas muito obrigado, Fernando. Bom, obrigado, Jean, sempre pelo espaço. E dizer agora que ainda a Câmara... estamos avançando com bastante questões administrativas. Agora, ontem foi aprovado o programa de estágio na Câmara de Vereadores, devemos implantar o quanto antes. Finalmente, estamos agora finalizando lá, nos próximos meses, aí, acredito, 1 mês e meio, a gente já deve ter a nossa lanchonete dentro da Câmara de Vereadores para poder acolher melhor a comunidade, para aqueles que querem assistir uma sessão na Câmara de Vereadores. Vai botar uma cantina lá, legal. Então, agora já está bem avançado, já, né? E conseguimos, já montamos o espacinho lá, né? Dá uma passadinha lá para dar uma olhada. Mas estamos implantando aí para poder acolher melhor a comunidade, porque chega lá numa sessão, já chega depois do horário, né, de trabalho, e chega com fome. Já, às vezes, o debate não é aquilo que se esperava. E aí, ainda com fome, né? Então, a gente precisa acolher melhor a comunidade. Então, estamos também implantando isso aí para o quanto antes acolher melhor também toda a comunidade itajaense. Obrigado pelo espaço, né? Também quero convidar aqui todos para que possam assistir, seja lá pela rede social, as sessões da Câmara de Vereadores, toda terça e quinta-feira, a partir das 16 horas. E aqueles que querem ir, né, vão lá. A gente vai acolher muito bem a comunidade para poder participar lá presencialmente nas sessões terças e quintas-feiras, aí, a partir das 16 horas, lá na Câmara de Vereadores de Itajaí. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Fraterno abraço.